Boa noite! Tá no ar mais um TVC Esporte Mais, hoje com muita coisa, eu já vou começando, senão não vai dar tempo. Lanzoni, boa noite. Fala, Fran, tudo tranquilo? Boa noite a todo mundo. Hoje um programa muito especial aqui na TVC com mais um Esporte Mais. Estamos com um convidado especial, Rafael, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, um grande abraço, é um prazer enorme, obrigado aí pelo convite. Espero atender aí a solicitação de vocês. Gente, para quem não sabe, o Rafael é nosso companheiro da Rádio Auriverde, fazemos as transmissões juntos, né, Rafa? Sim, sim. E é muito legal, uma experiência gostosa e diferente, né? Porque, na verdade, a gente está trazendo um pouco do rádio para a televisão dos jogos, né? Do basquetebol. E é bacana. Para a gente também é uma experiência nova nesse sentido. Bom, gente, o programa tá cheio de coisa, muitos assuntos hoje. Você confere aí o que vai rolar. Bom, gente, vocês viram aí que hoje tem muito assunto. Eu vou começar com o Noroeste. Rafa, começar com você. Gostou do jogo? Não, ninguém gostou do jogo, né? Infelizmente, o resultado foi desastroso para o Noroeste. O resultado que, inclusive, tira o Alvirrubro da possibilidade de classificação para a sequência da Copa Paulista. Uma pena, até porque foi feito até um investimento na última semana com a chegada do Jorge Mauá, do Leandro Oliveira, e as coisas acabaram não dando certo no sábado. Na verdade, foi um primeiro tempo muito infeliz, onde o Noroeste começou muito mal, o Linense já veio para cima querendo matar o jogo, e deu certo, né? Em 2 lances, o Ferreira até no final do jogo entendeu que ele falhou no segundo gol, mas até observando depois com tranquilidade as imagens do jogo, eu particularmente pensáveis, e foi uma pena, né? Uma pena, mas eu acho que a gente não pode só lamentar esse jogo do sábado, a derrota para o Linense. O Noroeste negligenciou muito na primeira fase da Copa Paulista. Não foi o jogo do sábado que eliminou o Noroeste. O Noroeste enfrentou 2 vezes o Velo Clube, todo mundo ganhou do Velo Clube. O Noroeste empatou as 2 partidas. O Noroeste poderia ter ganho da Penapolense lá em Penápolis, também não fez o resultado na época, no começo dessa trajetória de Copa Paulista. Então foram placares, foram resultados que pesaram muito para o Noroeste na sequência da competição. A gente sempre fala, quando uma equipe não classifica ou cai de divisão, não é o último jogo que determina isso, mas sim a trajetória. É uma pena, porque eu acho que o próprio planejamento fica um pouco comprometido para a Série A3. Claro que a gente vai falar muito aqui no programa. Tivemos coisas boas sim na Copa Paulista? Tivemos. Acho que temos jogadores que podem ser aproveitados. Temos jogadores que podem ser aproveitados. Mas é uma pena que isso é interrompido quando poderia o Noroeste ter pelo menos aí mais 1 ou 2 meses de calendário nesse ano de 2017. Bom, quero convidar você que está nos assistindo para participar aqui com a gente. Manda sua opinião, sua pergunta. Participa pelo Facebook, nosso Facebook TVC Bauru. Pode mandar sua pergunta aqui para o Rafa, para o Lanzoni. Dá os comentários, o que achou do jogo, né? Pode mandar que a gente vai ler todos os comentários aqui, tá, gente? Rafa, e você? O que achou desse jogo? Olha, Fran, é na linha que o Rafa falou. A equipe noroestina não jogou bem o primeiro tempo. A gente vai até ver na matéria bem produzida pela nossa equipe, que infelizmente o Noroeste em 2 lances acabou jogando tudo que poderia ser feito no lixo, e é uma pena porque é pelo menos 1 mês de atividade que o Noroeste vai acabar não tendo.
já pode comprometer a preparação para 3, mas isso daí a gente já discute depois. Vamos ver a matéria do jogo, Fran? Gente, tem uma matéria aí do jogo, a gente vai dar uma olhada, depois a gente vem conversando, vamos ver o que os meninos acharam aqui. Jogo decisivo para Noroeste e Linense. Os dois times disputaram a última vaga do Grupo 1 da Copa Paulista e a equipe visitante se saiu melhor. Em uma tarde quente de sábado, o Elefante jogou um balde de água fria no Norusca. Aos 8 minutos, já abriu o placar em uma das pouquíssimas vezes que chegou ao ataque. O Noroeste precisava da vitória, foi para cima e quase chegou ao empate com o zagueiro alemão. Mas foi o time de Lins que marcou mais uma vez. Em um cruzamento que parecia inofensivo, a bola entrou, para a decepção dos quase 2.000 torcedores presentes no estádio Alfredo de Castilho. Com algumas mudanças táticas do auxiliar Marcelo Santos, que estava à frente da equipe devido a uma viagem de Tuca Guimarães, o time foi para o ataque e teve boas chances em algumas bolas paradas, mas não conseguiu balançar as redes. Final de jogo: Noroeste 0, Linense 2. O Elefante se segurou e conquistou a vaga para a próxima fase. Já o Noroeste ficou com a tristeza e frustração da desclassificação e de quem poderia ter feito mais. Encerrada sua participação na competição, o foco agora é arrumar a equipe para a A3 do Paulista. Bom, vimos aí o jogo do Noroeste, né? 2 falhas que custaram a vitória. Mas, Rafa, o que o time poderia ter feito para ter tentado pelo menos um empate? Olha, analisando o jogo, é a minha visão. Evidentemente que eu respeito quem pensa o contrário. Para mim, o Noroeste foi mal escalado. Aí você vai falar, mas é a mesma escalação que ganhou da Ferroviária. E eu tenho uma tese hoje. No esporte de alto rendimento, hoje, você tem que estudar o seu adversário, cada adversário tem uma característica, e aquele velho chavão de time que está ganhando não se mexe, isso não funciona mais no futebol moderno, no futebol de hoje. O Noroeste fez uma proposta interessante contra a Ferroviária, até surpreendeu a Ferroviária, mas ponto, ganhou o jogo da Ferroviária. Contra o Linense era uma outra proposta de jogo. Se ele tinha a possibilidade de voltar com o Kleber, na minha concepção, o Kleber teria que ter começado o jogo. Até porque, ao lado do Marcelinho, que estava fora por motivo de contusão, foram os dois mais regulares do time noroestino nessa Copa Paulista. Então, acho, primeiro, o Noroeste começou mal escalado. O Linense surpreendeu. Logo de cara, ele veio para cima. Muita gente imaginava, o Linense vai arrastar o jogo, vai levar o jogo para o empate, jogar por uma bola. Não, o Linense desde o primeiro minuto veio para cima e aí com o gol logo de cara ficou muito mais difícil para o Noroeste. O Noroeste não conseguiu se reerguer na partida, pelo contrário, o Linense depois, numa jogada pela direita, em outra falha na minha visão, Ferreira falhou nos 2 gols, acabou chegando ao placar de 2-0 e aí é difícil você buscar, né? Porque você teria, para ter uma situação vantajosa, virar para 3-2. E convenhamos, o Linense estava muito tranquilo no jogo. Aí o Linense sim jogou fechadinho, fez cera, estava na dele, ficou muito complicado para o Noroeste. Então é uma pena, mas na verdade nada deu certo no jogo do sábado. Paciência, não adianta também a gente agora ficar fazendo caças bruxas aqui, esse é o culpado, o ciclano é culpado, não adianta, não vai voltar mais. O que vai ser feito a partir de agora e o que é preciso ser feito é uma avaliação de quem tem condição de ficar para a Série A3 do ano que vem, e isso com tranquilidade o próprio Tuca Guimarães, com o Marcelo Santos, com o próprio Alex Afonso, os demais componentes da diretoria vão fazer ao longo das próximas semanas. Até falando sobre o jogo, não é simplesmente a troca Cita Júnior por Kleber.
o Cita Júnior, o problema não foi o Cita Júnior. O problema foi a falta de um jogador como o Kleber. Para passar tranquilidade para a equipe, o Kleber é um dos líderes do elenco. O Kleber, numa hora de dificuldade, poderia ajudar sim o elenco nordestino. Então, o problema não foi o Cita Júnior. Até porque a gente viu, as imagens estão bem claras. O Noroeste saiu derrotado muito por conta de mais 2 erros individuais. Assim como foi em Piracicaba, agora no último sábado saiu em 2 erros individuais, só que agora do goleiro Ferreira. É triste porque a equipe tinha um elenco, no meu modo de entender, que poderia brigar por mais coisas. Eu não vejo o atual elenco do Linense melhor que o elenco do Noroestino. Você pode ter o Pegorari, que é goleiro de série A1, A2. Você tem alguns jogadores, como o Thiago Humberto, que não jogou aqui em Bauru. Mas o Linense vai mudar muito para A1 do ano que vem. O Linense que a gente vai ver no Paulistão não é esse Linense que está disputando a Copinha. O Linense está economizando bala para gastar no Paulistão no ano que vem. Aliás, os únicos times que vão manter a espinha dorsal para a Série A3 é o 15 de Piracicaba, nessa nossa chave. Série A2. Que vai ser a espinha dorsal para a Série A2. E o Noroeste, muito provavelmente, nós vamos ter uma base aí. Mas até acredito que pela campanha decepcionante, algumas mudanças significativas vão acontecer. Agora, eu só queria ressaltar uma coisa. Dar os parabéns ao torcedor. O torcedor, eu até estava acompanhando o programa da segunda-feira passada aqui. O Reinaldo Mandalite fez o apelo, conclamou a presença do torcedor. O torcedor correspondeu. Tivemos mais de 1.500 pessoas, 1.600, 1.700, enfim, o torcedor foi ao estádio. Até no final do jogo, teve jogador que deu piti aí com o torcedor, depois veio falar na rede social que foi só um mal entendido. Quer dizer, o torcedor é o menos culpado. Ele ficou frustrado, decepcionado, mas eu acho que a gente tem que ressaltar, porque o apelo feito pela diretoria, o torcedor fez a sua parte e foi no sábado à tarde ao Alfredão. Pena que o time não correspondeu. E vamos combinar, Rafael, uma coisa que nesse ano de 2017 foi tendência. O Noroeste foi o melhor público da A3. O Noroeste teve um dos melhores públicos da Copa Paulista, apesar da média ter caído da A3 para a Copa Paulista, mas o Noroeste foi um dos times que mais colocou gente no estádio nessa Copa Paulista. E é uma pena, porque a gente vê um trabalho que poderia gerar mais frutos sendo terminado de uma maneira errada. Até para já a gente já começar as projeções, essa má campanha na Copa Paulista, eu não digo que é pra gente fazer caça às bruxas, não é. Mas alguma certeza que nós tínhamos, a gente já viu que não é bem assim. Por exemplo, para mim o setor que a gente tinha, que era ponto pacífico no nosso setor, era setor de volante. Para mim a gente acertava uns 3 nomes. Hoje só vejo o Kleber como uma certeza. O Maicon Douglas, que é uma das bandeiras do clube, tem uma história bem bonita na equipe, mas não voltou nada bem do Ituano. A passagem pelo Ituano, na minha opinião, fez mal pro jogador. É outro jogador, é outro Maicon Douglas. Não está bem fisicamente, taticamente e tecnicamente. E aí não tem como você segurar um jogador que em 3 meses não conseguiu estar bem em nenhum desses tripés. Vive um momento muito complicado. Jogamos 11 rodadas e até agora não temos um lateral direito. Lateral Com todo direito, respeito ao Thiago Félix, ao Denner, não dá. Não dá. E sabe o que é o pior, Rafael? Eu achava que a gente tinha pelo menos um lateral esquerdo. Só que pela análise dos últimos 2 jogos, a gente também não tem lateral esquerdo. Por quê? A gente jogou com o Ítalo. A gente não tinha reserva. A gente jogou a Copa Paulista inteira com o Ítalo, que vinha fazendo bons jogos. Só que na melhor partida na Noroestina, o destaque foi justamente o lateral esquerdo improvisado. Foi ao meio de campo, foi trago para o lateral. E no jogo mais importante, que aí eu pensei, não, a comissão técnica vai voltar com o lateral esquerdo, vai demonstrar confiança no Ítalo. Não voltou. O Ítalo nem pro banco foi. Então assim, já mostra que para essa avaliação, para a sequência da A3, o Ítalo não está no ponto que a gente imaginou, pelo menos para a comissão técnica. Eu até tinha alguma certeza com o Ítalo, hoje eu não tenho. Porque ele não está sendo aproveitado pela atual comissão. Nos últimos 2 jogos da equipe, ele saiu do time titular incontestável para a reserva e agora nem para o banco foi. Aí falando mais, na frente,
Todo mundo aqui elogiou quando trouxe o Tiuí, só que não mostrou futebol. Eu só quero fazer uma ressalva em relação ao Tiuí. Muitas vezes ele jogou no sacrifício, até pela falta de atacante. Mas, eu concordo com você, esperava-se muito do Tiuí. O Tiuí até deu uma boa impressão no primeiro jogo que ele atuou em Penápolis, na segunda rodada contra a Penapolense. Mas o futebol dele ficou ali. Óbvio que ele vinha sofrendo contusão, vinha atuando no sacrifício, mas é uma coisa também que precisa ser analisada, né? O próprio meio-campo também apostou-se muito no João Lucas, que seria um jogador diferenciado. Infelizmente, todos os jogos que o João Lucas entrou, ele decepcionou. Ele não foi bem. Pode até ser um bom jogador, mas infelizmente a passagem dele aqui no Noroeste não foi uma passagem feliz. E aí, Rafa, pra gente arrematar sobre isso, são vários jogadores, são várias apostas, todo mundo tinha com certeza que os jogadores não comprovaram em campo. Então fica até difícil pra gente criticar a diretoria. Porque no papel, o Noroeste talvez tinha o melhor time do grupo. E os jogadores não demonstraram isso. Você pode até vir contestar, falar, Lanzoni, início do trabalho do Vitor Hugo não foi tão bom. Apesar da montagem que ele fez, o time não rendia. Eu até vou falar você, eu sei que eu sou uma dessas poucas andorinhas, mas eu concordo. O Vitor Hugo tem uma história belíssima, mas para mim foi clara a mudança da equipe com o Tuca Guimarães. A equipe saltou de rendimento. O problema é que esse salto não foi o bastante. Em Piracicaba, por conta de 2 lances individuais, a gente perdeu 3 pontos, que a gente estava vencendo. Foram os 2 erros individuais que custou a derrota. E chegou aqui contra o Linense, outro jogo direto, a gente perdeu os 3 pontos em erros individuais também. Então assim, fica até complicado pra gente criticar a diretoria, porque a diretoria fez o papel dela. Talvez possam questionar alguma coisa. Mas na eu vou mudança. fazer o papel de advogado do diabo. Será que o Vitor Hugo estava tão errado assim quando ele chegou para a diretoria e disse, olha, tem alguns jogadores que não têm qualidade, não estão rendendo? Entrando nessa pergunta, já tem uma pergunta aqui, Marcelo Moreno. Na opinião de vocês, quais desses jogadores não servem para o Norusca? Eu acho que vai ser mais fácil fazer a lista de quem será útil. Para mim, o Ferreira deveria ficar, só que não sei se vai ficar. Até porque foi um jogador trazido pelo Vitor Hugo e eu não sei se é o preferido da atual comissão técnica. Eu manteria o Marcelinho pela identidade, pela experiência. Muita gente não manteria o Jean-Pierre. Eu acho que o Jean-Pierre e Marcelinho podem formar uma boa dupla, como o próprio Alemão. Apesar do piti no final do jogo, acho que é um jogador interessante para compor o elenco na zaga. Aí nós vamos para o meio campo. Eu acho que o Kleber justificou, foi um dos mais regulares da equipe noroestina nessa Copa Paulista. E, olha, sinceramente, na minha visão, o resto aí podemos analisar, discutir, mas eu acho que para a Série A3 a gente vai ter que rever alguns conceitos. Sei que tem jogadores, inclusive, com contrato até o final da Série A3 do ano que vem, mas acho que é bom a gente dar uma observada nessa própria copinha. Teve bons jogadores em equipes adversárias que poderiam ser muito úteis ao Esporte Clube Noroeste. Não dá, dessa peneira toda aí, não dá para peneirar muita coisa, não. Eu não vou ser tão radical. Eu acho que tem até alguns mais atletas que podem ficar na equipe da A3. Por exemplo, o próprio Michael, que eu falei aqui, que tem a dúvida. Mas é a dúvida. E assim, a gente não vai ter um elenco com 28 atletas, certeza, pro ano que vem na A3. Ainda mais em A3. Se na A1 os caras não conseguem montar um elenco desse, na A3 aí que o Noroeste não vai conseguir. Então assim, o Michael caiu no meu conceito? Caiu. Mas eu ainda manteria. Que é um jogador que a gente sabe. Agora o Deda, por exemplo, já não dá mais. O Deda tem uma história belíssima, inclusive aqui no Noroeste. Só que é um jogador que a história já não está mais conseguindo render.
Ô Lanzoni, falando em Deda, a gente tem as entrevistas depois do jogo, né? O Deda falando um pouquinho também. Vamos dar uma olhadinha, gente. A gente veio buscando chegar nesse momento de tentar buscar a classificação, né? Mas infelizmente hoje foi um jogo atípico, né? Eles fizeram 2 cruzamentos lá e acertaram o gol. Infelizmente nós estamos fora, mas não pelo jogo de hoje, né? Porque nós tivemos um começo adverso e tentamos recuperar na competição, infelizmente não deu. Se você vê os números, né? A gente está com mais posse de bola, a gente arrematou mais no gol, tivemos mais escanteios e eles deram de fato um chute no gol, né? Que os outros 2 foram cruzamentos e eles fizeram 2 gols e aí tiveram uma postura defensiva e souberam jogar o jogo. Eles jogavam pelo empate e acabaram vencendo, a gente teve que ir no desespero e acabamos aí não conseguindo fazer o gol que nos daria ali uma chance, né? Um ânimo a mais. Infelizmente não aconteceu, buscamos até o final, mas infelizmente não veio. Não é o que nós queríamos, lutamos, tentamos. A partida de hoje, um jogo que eles conseguiram, como o Deda já falou, 2 gols ali em cruzamentos. A bola acabou entrando, o segundo ainda uma felicidade muito grande deles, mas cabeça erguida, trabalhamos, nos dedicamos, buscamos e agora é continuar trabalhando. Temos uma semana ainda para terminar a competição, terminar com dignidade, todo mundo trabalhando. Nós temos o clube tem um planejamento muito bom para a sequência no ano que vem. Continuar todo mundo com a cabeça levantada. Sabemos que o Noroeste é um clube de tradição e vai se levantar. Então é isso. Todos estamos tristes com o acontecido. Sabíamos da capacidade da nossa equipe, sabíamos que poderíamos ir muito mais além, mas iniciamos um pouco mal, muitos empates e agora hoje findou com nenhuma chance mais de classificação. Então continuar cabeça erguida e trabalhar. Nós vimos de uma vitória contra a Ferroviária e um bom desempenho da equipe. Então nós não vimos o porquê de mexer na equipe que havia vencido o jogo da Ferroviária. O Tuca esteve no trabalho ainda da segunda e da terça-feira e nós alinhamos a continuidade da semana, então eu tinha total autonomia para escalar a equipe que ia em campo, tanto que no primeiro tempo, quando nós encontramos dificuldade, a alteração que eu já fiz foi algo que eu visualizei dentro da partida e nós precisávamos tentar agredir o adversário porque tínhamos 2 gols negativos, né? Então não tinha nenhum problema com relação à escalação da equipe. Eu falei com os atletas agora no final, nós temos um compromisso ainda no domingo, né? Então manter o ambiente agradável dentro do vestiário para que a gente não saia apontando para todos os lados e achar culpado, porque quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. E seguir o trabalho, a direção vai analisar, nós também estamos fazendo uma avaliação do elenco para a continuidade da Série A3, né? O Tuca volta na outra semana após o jogo do Mirassol e isso tudo vai ser pontuado junto com a direção, a continuidade dos atletas, para que a gente possa montar o time da Série A3, que agora é o novo objetivo. Quando nós chegamos aqui, a equipe não estava no G4, né? E agora com a confirmação de nós não permanecemos na competição, a ideia é o plano B. A ideia já é começar a montar, né, o elenco para 2018. Nós já pontuamos algumas situações junto com a direção, mas é claro que o comando é do Tuca. Quando ele voltar, nós vamos sentar aí junto com o Alex Afonso, que é o gerente, para nós retomarmos o trabalho e iniciarmos uma nova situação, né, que agora é o que nos resta. Mas essa semana nós ainda teremos uma semana de trabalho para enfrentar o Mirassol e terminar com dignidade. Marcelo, falando um pouquinho do jogo de hoje, como que você avalia a partida e o que você acha que faltou para o Noroeste, pelo menos, buscar um empate? O que nós cobramos dos atletas no intervalo foi coragem, de tentar fazer o gol, de pisar na área, de ter mais ofensividade, né? Os erros que aconteceram dos gols do adversário, nós não teríamos mais como corrigi-los, eles já haviam acontecido. E no segundo tempo nós colocamos o time para frente, eu acho que teve um pouco mais de agressividade da nossa equipe, nós conseguimos chegar no campo adversário. Ali no nosso scout agora nós tivemos 10 finalizações, mas precisava acho que um pouco mais de anseio, um pouco mais de determinação na hora de concluir a jogada em gol. Eu acho que foi isso que faltou, né? E agora é lamentarmos, infelizmente nós não conseguimos transformar essa superioridade de posse de bola do segundo tempo em gols e infelizmente saímos com resultado negativo. Bom, gente, vocês viram aí as entrevistas, né? Eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais sobre o Noroeste, tem os comentários aqui do pessoal mandando e vou ler daqui a pouquinho para vocês.
Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, a nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa. Toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gente, voltamos rapidinho para a gente terminar esse assunto do Noroeste, né? Quero mandar um abraço a todos que estão participando. Continue participando com a gente pelo Facebook, TVC Bauru. Manda sua pergunta pelo WhatsApp também, o número vai aparecer aqui embaixo. Pode mandar, eu vou ler uns comentários aqui. Dando parabéns para a mesa, belo programa. O Alexandro, obrigada, Alexandro. Grande pinguim. O Claudemir falando que o Tiwi também não tá com nada aqui. Infelizmente, foi o que a gente acabou comentando. Foi um jogador que a gente esperava muito, só que teve problemas físicos, não conseguiu render, esperava. É um jogador que eu, particularmente o Luiz Lanzoni, faria uma aposta para 3? Faria. Mas já cai naquilo que eu comentava, não é certeza. Sobre isso, eu quero até contra-argumentar aqui meu nobre colega Luiz Lanzoni. Tá parecendo um discurso de direito isso aqui, né? Ou então sessão da Câmara, isso aqui é programa esportivo. Mas é o seguinte, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão, vamos apostar, experiência. Série A3, minha gente, não é campeonato de aposta. Campeonato de aposta foi a Copa Paulista. A Copa Paulista, a gente tá chateado pela eliminação, mas é um campeonato que não tem rebaixamento, a gente está lamentando a desclassificação, mas foi importante a experiência. O que a gente precisa para a Série A3 é de certezas. Não dá para começar mal o campeonato da A3, ainda não saiu o conselho arbitral, deve ser nos próximos meses, ou em meados de outubro, novembro, acredito até que seja em outubro, porque vai começar mais cedo a temporada em virtude da Copa do Mundo ano que vem. Então, não dá para fazer experiência na Série A3. Esse negócio de, vamos apostar no jogador, ele é dúvida. Não, tem que ser certeza, né? Essa história de fazer aposta, a gente já viu esse filme no Esporte Clube Noroeste. É lutar para não cair, é aquele desespero, né? É aquele esganagato que foi esse ano. Só quem teve em Monte Azul Paulista na última rodada sabe o que foi sofrer pelo Esporte Clube Noroeste na última rodada da Série A3. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente tem que ir na certeza. Vai ser muito importante agora essa avaliação da comissão técnica de quem deve ficar, de quem deve sair, a prerrogativa é deles. Na verdade, nós só emitimos aqui uma opinião, o poder de decisão é deles e eu não quero ser o dono da verdade. Só que eu acho que para a Série A3, eu discordo um pouquinho do Lanzoni quando ele acha que podemos apostar em fulano Beltrano. Não dá para apostar. Tem que ir na certeza. Porque senão vai ser mais um ano de muito sofrimento para o torcedor norestino. Bom, eu concordo em partes com o que o Rafael falou, porque assim, não dá para você montar o time inteiro em apostas. Concordo, como foi esse ano. Esse ano a gente sofreu muito por causa disso. A gente só apostou e não foi na certeza. Esse ano a gente já tem alguma certeza. A gente já tem o Marcelinho. Sim. A gente já tem o Jean-Pierre. A gente já tem o Kleber. A gente já tem o Ferreira. Que apesar das falhas, fez uma Copa Paulista fantástica. Então assim, a gente já tem algumas certezas pro ano que vem. Um próprio Tiwi, que não foi bem, mas a gente sabe que joga. Se tiver bem fisicamente, a gente sabe que joga. E aí qual que é a importância? Você voltar em novembro, fazer uma grande preparação.
novembro, dezembro, para chegar em janeiro voando, que vai ser muito importante para a equipe noroestina. Bom, tem aqui mais alguns comentários, né? O Hélio Santiago mandando um abraço pro Rafael. Grande Hélio Santiago, anda sumido dos Jogos do Noroeste, já foi até da torcida uniformizada, não sei se é ainda, mas grande Helião, obrigado pela audiência aí. O pessoal aqui tá revoltado mesmo com o Noroeste, né? Com essa campanha. O Everton Armani, bora fazer a lista de dispensa, vai salvar uns 12. E o César aqui, já que o Noroeste não joga mais, poderia emprestar o patrocinador pro Bauru Basquete. Mas aí cada um segue na sua. Aliás, é bom a gente frisar que acabou o ano do futebol profissional do Noroeste, mas, por exemplo, as categorias de base seguem, né? O Sub-20, inclusive. A manutenção do Complexo Alfredo de Castilho continua. Os gastos do Noroeste continuam, porque tem todos os jogadores têm contrato até o final da Copa Paulista, pelo menos. Então, assim, eu sei que é na brincadeira, tudo, mas a vida do Noroeste continua e é isso que é o mais triste. A equipe está parada dos gramados, mas a despesa continua. Né? A despesa continua. Infelizmente você não tem receita, porque agora só tem o Sub-20, que não há cobrança de ingresso, né? A entrada é gratuita nos jogos do Campeonato Paulista e você não tem mais como arrecadar com a bilheteria, que hoje é sim um orçamento muito importante na vida do Noroeste. Bom, gente, deixa eu mandar outro abraço pro Alex Passilongo, ex-jogador do Bauru Basquete, está acompanhando a gente. Grande pivôzão. Grande, bem grande, né? Narrou muitas partidas do Passilongo, né, Rafa? Sim, inclusive eu me lembro quando o Passilongo veio do Espírito Santo. É isso Ele aí. jogava lá no basquetebol capixaba, veio para Bauru, na época que o Guerrinha era o treinador. Bom, vamos falar um pouquinho de vôlei, mudar de esporte, né? Vamos dar uma acalmada nos ânimos. O vôlei que venceu o Barueri 3-1. Lanzoni, essa equipe do vôlei pode disputar a final? Pode chegar no Paulista sim. Só que o que a gente tem que entender é o seguinte: o Paulista esse ano, até pelo regulamento esdrúxulo, a primeira fase as equipes vão se montando. Então, por exemplo, o Bauru meteu 3-0 nos seus dois principais adversários, Barueri e Pinheiros. Fez um bom jogo contra o Osasco, faltou físico, ok, mas perdeu pontos contra o César que não podia perder. Amanhã é importantíssima a vitória contra São Caetano, a partir das 8 da noite. Você acompanha a partida pelo AM 760 da Rádio Ouro Verde. Lanzoni, não tem o radinho AM, como acompanha a partida? Pela internet no www.radiooriverde.com.br. Estará Rafael Antônio e Chico José, exato? Se Deus quiser. Que beleza. Estarão os dois lá, trazendo as emoções dessa partida, importantíssima. A equipe vem mostrando um jogo de meio de rede fantástico, vem sendo ponto forte da equipe. Angélica, Andressa vão trabalhando muito bem. A Val, que voltou um pouquinho mal fisicamente da pré-temporada, do final da temporada, perdão, perdeu espaço. A Angélica está sabendo usar muito bem. A Andressa foi uma contratação que desde que ela foi contratada eu sempre falei que ela viria para ser titular, porque é uma jogadora, uma meio de rede sensacional. A gente tem a Elo na saída de rede muito bem, uma Ariane preparada para entrar com a sua canhotinha potente. Na saída, nas pontas, temos Paula Pequeno voltando a jogar bem, a cubana Palácios vindo muito bem, ganhando forma a cada semana e mostrando toda a sua técnica, qualidade e potência. É uma jogadora sensacional, uma aquisição muito importante, inclusive, notícia para o TVC Esporte Mais, essa semana deve ser anunciada a renovação da Palácios, não só para o Paulista, mas também para a Superliga. A jogadora cubana ficará na cidade sem limites também para jogar o campeonato nacional. A Deise voltou muito bem da pré-temporada, vem jogando muito a camisa meia dúzia, vem sendo até um problema legal para o Bonato decidir quem é que começa o jogo nas pontas, se a Palácios com a Paula Pequena, se a Palácios com a Deise ou a Deise com a Paula Pequena. Então é uma equipe muito equilibrada, que vai demonstrando que tem sim potencial para chegar, mas ainda há um caminho muito longo para ser percorrido e amanhã será mais um desses caminhos. Rafa, você concorda? A equipe pode ser campeã? Eu acho que é muito cedo ainda para afirmar isso.
a gente não pode desmerecer, primeiro, até pelo investimento, acho que o Osasco é o grande favorito. Eu acho que o Osasco, ainda pelo investimento, pela qualidade da equipe, pelo fator de torcida, história, o Osasco tem um favoritismo. Vejo o Pinheiros se armando também como equipe interessante, mas eu acho que a gente está na briga. O que está faltando ainda, ao meu ver, ao time bauruense é uma vitória convincente fora de casa. A gente tem se apresentado muito bem na panela de pressão, venceu em grande estilo o Pinheiros, venceu muito bem também o Barueri, mas fora de casa até fez uma boa partida contra o Osasco, faltou perna no final e o time perdeu de 3-2, mas especialmente no jogo contra o SESI, a atuação foi muito fraca, foi decepcionante. Eu espero amanhã no jogo contra o São Caetano que a equipe possa fazer essa apresentação, e, inclusive para dar moral para o time. Acho que uma vitória fora de casa daria muito moral nesse momento ao vôlei feminino de Bauru. Eu concordo com o Lanzoni quando ele diz que é uma equipe interessante, porque hoje a Daisy é um grande exemplo de melhora de uma temporada para outra. A Daisy não foi bem na temporada passada, esse ano está muito bem. Eu acho que a gente ainda precisa encontrar o equilíbrio, mas isso é uma situação natural. Não vai ser nos 2, 3 primeiros jogos da temporada que você vai estar voando. É importante que esse time chegue bem nas finais do Campeonato Paulista e tenha uma regularidade, uma eficiência ao longo dos sets a partir da Superliga. Acho que aos poucos o time vai encontrar isso. Muita gente até questiona, o Fernando vai ser ou não técnico. Acho que ele vem fazendo um bom trabalho, segurou bem a peteca depois da saída dos irmãos Kiviek. Acho que o nosso problema não está nem na comissão técnica, nem nas jogadoras. Eu acho que é o momento natural da temporada e que você acaba oscilando durante a própria partida. Isso é natural de início da temporada. Daqui a pouco a gente vai comentar o basquete. Eu conversava com muita gente ontem cornetando o time pela derrota de Franca. A gente precisa ter um pouquinho de paciência. O Alex fez o segundo jogo na temporada, o Redsheimer o primeiro. E o mesmo vale para o vôlei. Até agora, o vôlei não completou 10 jogos na temporada, porque eu, sinceramente, não considero jogos regionais como temporada. Com todo respeito, é um nível muito abaixo. Só tinha um time de Piracicaba que fazia um pouquinho de nível. Não dá para dizer que os jogos regionais é parâmetro para um time que disputa a Superliga, né? Com todo respeito. Então, acho que as meninas estão se descobrindo. Esse ano a gente tem um bloqueio muito forte, muito consistente, que vai ser um ponto muito interessante da equipe. Acho que o vôlei pode surpreender. Não coloco o vôlei Bauru como favorito ao título paulista, mas podemos fazer uma gracinha assim nas finais. Bom, gente, agora falando um pouquinho de basquete, acho que meu coração ainda tá palpitando do jogo de ontem, gente. O que foi aquele jogo? Né, jogo com cara de playoff, com cara de decisão, que, para mim, na minha opinião, deu o tom de como será essa temporada, a rivalidade Franca e Bauru. A gente termina o NBB, não infartou, mas parece que esse ano vamos infartar, né? Mas isso que é gostoso, até tava brincando com o pessoal. Se não tiver isso, não tem graça. Mas e assim, eu até tava brincando, você imagina uma série de playoffs, Bauru e Franca, como que vai ser? Pegada, taticamente, fisicamente, e aí com várias emoções. Vocês são mais jovens, mas eu já vivenciei 2 confrontos, Bauru e Franca, quando eu tinha mais ou menos a idade de você. Tô ficando velho. Não é só cabeça branca, não. Mas eu me lembro de um jogo aqui em Bauru, fase de classificação também, Bauru e Franca, se não me engano, 99 ou 2000. Faltando 1 segundo, bola para o Vanderlei, que hoje é o gestor do vôlei, social do vôlei. Do projeto social do vôlei. Ele recebeu a bola ali na panela, cabeça de garrafão, arremessou no último segundo. Pimba, bola de 3, nós ganhamos o jogo de Franca no último segundo. Aí na mesma temporada, Bauru e Franca decidiram o Campeonato Paulista de 2000. E a série aqui na panela, Bauru estava ganhando o jogo, Chuí, hoje já aposentado, pegou uma bola da zona morta ali, faltando 1 segundo, ganhou o jogo e Franca foi campeão paulista, em cima de Bauru. Um dos últimos títulos, inclusive estaduais, da equipe de Franca. Então, historicamente, nós já tivemos, assim como o jogo de ontem que foi fantástico,
Nós já tivemos duelos fantásticos entre Bauru e Franca, e isso que é legal do esporte, né? É poder curtir esse momento. Eu vi ontem até, o pessoal estava um pouco exaltado no final do jogo. Gente, muita calma, isso aí é esporte, né? O torcedor de Franca está muito confiante, está na dele. A gente também tem que estar na nossa, vibrar quando é positivo para o nosso lado. Mas vamos manter isso no âmbito esportivo, né? Sem agressão, sem procurar arrumar confusão com o outro. Eu acho que isso que faz parte. Isso que é gostoso do esporte. A rivalidade sadia. Bom, temos aí a matéria do jogo de ontem, né? Vamos conferir, depois a gente conversa mais sobre o jogo. Money in the pile. Once you get a little, they just wanna take you down, cuz. I got the money in the pile. Once you get a little, they just wanna take you down, cuz. It's nothing to get it poppin', wanna roll up and away, here we go. Now Martin had a dream, I've been dreaming about gold. Tell him I just wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building, name ringing through your phone. Waiting till the smoke clear, can you see me through the fog? Em uma partida digna de final de campeonato, Bauru e Franca mostraram por que o duelo enlouquece qualquer torcedor. Com uma bola no último segundo, o time francano levou a melhor no confronto, vencendo por 1 ponto de diferença. O jogo aconteceu no ginásio Panela de Pressão e, apesar de disputado, ainda está com ritmo de início de temporada, com muitos erros e precipitações para os dois lados. Pelo lado bauruense, o estreante Rafael Hitzheimer, ainda longe da sua forma física, sentiu o ritmo. Já Alex, em seu segundo jogo, foi uma das peças principais no elenco e terminou o jogo como cestinha com 28 pontos. Com um começo melhor, o time visitante abriu a pontuação, mas Bauru foi buscar, empatou e chegou a estar 8 pontos à frente no terceiro quarto. No último período, Franca encostou e nos minutos finais a partida ficou indefinida, com muitas alternâncias no placar. A 1 segundo do fim, Bauru ganhava por 1 ponto, quando Alex falhou na marcação e Alexei marcou para dar a vitória para os visitantes por 65-64. Apesar da derrota amarga, Bauru já pensa no próximo jogo, na quinta-feira, contra a equipe de Osasco, fora de casa. Bom, voltamos comentando do jogo que você falou. O seu Jair já mandou aqui. Raul para o Vanderlei estava lá também. Bauru e Franca, eu digo, com todo respeito aos demais, eu tenho muito respeito por Mogi também, que historicamente nós temos uma rivalidade desde a época de Tiribra Copimax e Mogi Valtra, mas hoje a maior rivalidade do basquetebol paulista, indiscutivelmente. Quiçá brasileiro. Podemos até analisar porque a gente pode virar até falar, você vai ter um Flamengo e Vasco. Mas a rivalidade não é do basquete, né? É do futebol. Eu concordo com você. Bauru e Franca hoje, indiscutivelmente, a grande rivalidade do basquetebol paulista e brasileiro. E foi um jogo muito legal. É nítido. E aí a gente tem que tirar um pouco o nosso lado torcedor e fazer uma análise fria. É nítido que as equipes ainda não estão no seu ápice. Franca um pouquinho melhor até em termos de preparação que o time bauruense. Mas, olha, vai ser uma temporada fantástica. A gente até conversava ontem com os colegas de Franca. Muito provavelmente é uma pena que não vai ser a final do Campeonato Paulista. Provavelmente vai ser uma das semifinais. Eu gostaria muito de ver uma final entre Bauru e Franca, mas eles vão se pegar no caminho das semifinais. Eu ainda acho que podemos ter surpresas. Eu acho que vai ter gente aí... Podemos ter gente... caindo que a gente não espera. Eu, por exemplo, ainda acho que dá pra Bauru buscar Mogi. Dá pra Bauru buscar essa terceira colocação e indo pra terceiro, você vai pro outro lado da chave. Você traz Mogi pra esse lado. O problema é que a gente perdeu aquele jogo, a derrota pro América pesou muito. Sim, com certeza. Era uma derrota que não tava... Mogi vai ter que ter uma derrota como essa. Sim. Não discordo. Mas a gente tem um confronto direto ainda com Mogi.
Então, assim, eu ainda acredito que possa o Bauru ficar na terceira colocação e ir pro outro lado da chave. Mas é gostoso porque, assim, é um jogo que taticamente não foi perfeito porque as equipes têm muito a melhorar. Fisicamente hoje, Franca está melhor preparada, mas aí o torcedor bauruense não precisa ficar preocupado não, porque Franca tem como grande objetivo o Paulista, porque precisa ser urgentemente campeã. Franca hoje, Luiz, está na mesma proporção que nós estávamos naquele jejum de títulos e que nós fizemos a invasão lá no Paulistano. Exato. E conquistamos o Campeonato Paulista. Há uma necessidade em Franca muito maior hoje de ganhar um título do que em Bauru. Eu vou até um pouquinho mais longe. Uma temporada antes, que a gente perde no jogo 5 aqui para São José, a semifinal do Paulista. Para mim, o projeto de Franca tá nesse estágio. Franca tá naquele estágio do primeiro ano com um alto investimento novamente, querendo ressurgir, precisando, vendo seus rivais sendo campeão e precisando urgentemente de um título. Eu vejo Franca nesse estágio. Pode ser que faça bater campeão logo no primeiro ano, mas pode acontecer como aconteceu com o Bauru na época da Pascoaloto. Primeiro ano, vinha com tudo querendo ganhar o título, acabou perdendo. Então, são momentos diferentes do projeto. Hoje o Bauru tem um foco muito maior no NBB e principalmente na Liga das Américas, e Franca olha com muito carinho o Campeonato Paulista, mas mesmo assim teremos confrontos fantásticos. São duas equipes primorosas, tanto o lado bauruense como o lado francano possuem muita qualidade e vão ser confrontos de altíssimo nível. Eu queria falar uma coisa, Luiz, da nossa equipe, né, especificamente. Até na transmissão contra o América chegaram algumas mensagens de pessoal participando, perguntando, que é muito legal. Muita gente até cobrando a chegada de mais um armador. Gente, hoje é a posição que eu falo com tranquilidade que Bauru tem a menor necessidade. Por quê? O Anthony ontem não foi bem, mas é um jogador que vai ser muito interessante ao longo da temporada. Ontem, até pelo início de partida, que ele acabou cometendo muitas faltas, ele ficou prejudicado. E aí que foi legal, porque o menino Stefano entrou, deu conta do recado. Então acho que chegou o momento também, que aqui em Bauru às vezes a gente fica muito preocupado, tem que trazer medalhões, um time experiente. Eu acho que é chegado o momento da molecada, dos meninos. O Stefano está pedindo passagem, o Maicão está pedindo passagem também. O Maicão ontem, quando entrou no jogo, foi muito bem no garrafão. Você tem o Gui Santos, que ontem não foi bem, mas vem fazendo uma temporada legal. Então, o momento da temporada, se a gente fazer um comparativo com o ano passado, é completamente diferente, onde os meninos foram jogados na jaula com os leões. Esse ano não. Esse ano, com essa mescla que foi feita, tá bem legal, bem bacana. As vitórias não estão acontecendo ainda, mas eu acho que o torcedor pode ficar tranquilo que nós vamos ter uma equipe competitiva. Se vai ganhar ou não títulos, é consequência de trabalho. Mas pode ter certeza, o Alex já no segundo jogo da temporada já mostrou que está motivadíssimo. O Hetzheimer ainda sinto que está muito fora de condição. Ontem não fez uma boa partida. Aliás, se eu tivesse a prerrogativa de ser o treinador, eu teria tirado o Hetzheimer no último quarto. Eu acho que arriscaria até com o Maicão, se não nos segundos finais, na hora da onça beber água, mas no andamento do último quarto, acho que renderia mais. Ontem ficou nítido que o Hetzheimer ainda não está no melhor do seu condicionamento. Então o torcedor pode ficar tranquilo. Continuaremos com problema de patrocínio, sem problema de patrocínio, que eu acho que não é tão traumático assim, igual deixaram traumático na semana passada. Eu acho que o Bauru Basquete tem tudo para novamente dar muitas alegrias ao seu torcedor e vai continuar sendo competitivo. Deixa eu aproveitar, até mandar um forte abraço para duas pessoas. Um que é telespectador, carteirinha do TVC Esporte Mais, Beto Fornazaga, presidente da equipe do Bauru Basquete, e também para o Rodrigo Pascoaloto, fiquei sabendo que também está acompanhando o Esporte Mais. Mandar um forte abraço para eles. O pessoal está se movimentando muito para trazer novamente um patrocinador master para a equipe e teremos novidades. A equipe tem um projeto muito forte
É claro, o Beto falou, inclusive na entrevista contra o jogo contra o América, é complicado você perder 30%. Por exemplo, uma das coisas Ele que eu acho... gastou 35%. Uma das coisas que vai acontecer, mesmo é uma competição sub-22, a equipe bauruense tem uma base até sub-20 hoje, vai degrau por degrau até formar novamente sub-22, mas já tinha uma ideia de disputar pelo menos a LDB com sub-20, não vai mais. A equipe bauruense está fora da LDB, competição organizada pela Liga Nacional de Basquete, Bauru está fora. É uma das coisas que a falta desse patrocinador master faz falta. Mas por outro lado não tem problema, os garotos estão jogando aí, estão entrando, estão buscando seu espaço na equipe principal. Tem o Paulista Sub-19 também. Acho que a gente tem que ter calma. Exato. E é uma coisa momentânea. Sim. O Bauru não vai ficar para sempre sem patrocinador master. Não vai acabar o time. Essa agonia do torcedor, que eu até... Muita gente virou e falou, você está sabendo de alguma coisa que ninguém está sabendo. Não é isso. Mas é que o produto é muito bom. Então, o projeto do basquete hoje está consolidado, gente. É diferente. Eu falo isso porque eu vivenciei todas as etapas do basquete. Desde quando começou na 2, lá em 98, tinha cabelo preto ainda. Que beleza. Depois veio a era Tiribra Copimax. Aí houve a ruptura. E esse sempre foi um grave problema do esporte bauruense. Quando você sempre dependeu de um MIDA só. O basquete passou por isso, o Noroeste passou por isso. Sempre quando você perde um grande patrocinador e você não tem outros copatrocinadores, é muito mais traumático. É diferente hoje. Felizmente, os projetos esportivos aqui em Bauru, e aí a gente tem que ressaltar o trabalho de todas as diretorias, a diretoria do basquete, a diretoria do vôlei, o próprio Noroeste está se organizando nesse sentido. A gente não pode depender apenas de um patrocinador. A gente tem que depender de uma coletividade. Várias empresas atuando como copatrocinadores, porque numa hora de rompimento como essa, o rompimento não é tão traumático. Então fica mais tranquilo depois de você negociar um novo patrocínio. E é isso que está acontecendo com o basquete. Claro que existe a dificuldade, existe, mas hoje é muito menos traumático do que foi há um ano atrás. Bom, gente, o papo tá bom, mas nosso tempo acabou. Que papo legal, né? O papo rende, mas a hora passa muito rápido. Quero agradecer, Rafa, a participação. As portas estão abertas. Quando quiser voltar a falar muito de basquete, Noroeste, pode vir que está convidado. Eu que agradeço o convite, quero parabenizar aí a vocês pela estrutura, apesar de uma equipe pequena, reduzida, o programa tá legal, bem produzidinho, né? Com o debate aqui, com a discussão, aí colocam as imagens em cima do que a gente está falando. Então, parabéns, vocês estão realmente no caminho certo e obrigado pela oportunidade de estar participando. Estamos juntos nas transmissões do basquete. Com certeza. Essa semana tem, inclusive, né? Quinta-feira. Quinta-feira, a partir das 8? 7h30 da noite. 7h30 da noite, Bauru Basquete e Osasco. Até já deixar claro, pessoal. No final de semana tem contra o Liga Sorocabana. Só que no final de semana é partida da Federação Paulista. O pessoal da TV Federação vai fazer. Então, infelizmente, a gente não pode realizar a transmissão. Mas... Quer dizer, você não pode trazer as imagens, mas exato, mas no rádio vamos normal. Estar com normal. Mas na TV, contra o Liga Sorocabana, não vamos poder realizar a transmissão. Bom, Lanzoni, agradecendo você, mais um programa junto com a gente. Um abraço, né? Fran, um abraço a você, telespectador. Semana que vem tem mais. E a gente está negociando aí com um convidado bem especial. Eu já tentei trazer ele, só que não deu essa semana. Vamos ver se na semana que vem a gente traz esse convidado para lá de especial. Tem muita história no esporte bauruense. Gente, fica ligado. A gente volta na semana que vem, às 10 da noite. Todo mundo acompanhando o TVC Esporte Mais. Boa noite.